Boa noite, pessoal. Boa noite, mestre. Boa noite, professor. E, bom, gente, hoje eu estou aqui com o professor José Eduardo e eu estou dizendo que há 5 minutos aqui eu fiz uma descoberta e realmente talvez eu não tenha condições emocionais de dar aula. Porque é verdade, porque eu perguntando para o professor como é que foi essa jornada dele antes de ser delegado e tal, aí papo vai, descobrimos nosso gosto pela moca e tal. Aí que sabe quando você começa assim, não sei o quê, qual o nome do seu pai? Eu falei, não, pera, pelo amor de Deus, né? Qual o apelido do seu pai? A hora que ele falou, eu falei, eu joguei bola com teu pai é meu amigo. E aí alguma coisa dá de errada nisso. Porque eu não tenho idade para isso, você entendeu? Eu não tenho. E eu estou muito feliz mesmo que o professor esteja aqui, porque, verdade, amigo mesmo, que a gente tinha há muito tempo. Eu falei, pelo amor de Deus, olha como o mundo é pequeno. E eu estou muito feliz que o professor está aqui com vocês para trabalhar penal. Eu hoje, colegas aí de casa, vou fazer a voz de aluno mesmo, de aluno chato, falei para o professor, na parte de penal. Os colegas de casa, eu vou pedir só uma coisa, gente, algumas regras para a gente trabalhar. Nós não temos 30 pessoas aqui, né? O professor está vendo aqui, nós já passamos de 700 e dessa vez dá para ver, né? Não é igual aqueles cursos fake que falam, nós estamos com 4.000 pessoas e você olha no mostrador, tem 8. Então, nós já temos bastante gente assistindo, tá? Eu fico muito feliz. Na verdade, não é hoje o aulão beneficente, hoje o aulão é gratuito. O de amanhã é beneficente, sim, que hoje diz que o melhor é falar solidário, não sei. Enfim, o que entra é revertido e tal. E o de hoje eu resolvi colocar gratuito por uma simples razão. Primeiro, muita gente não conhecia ainda o mestre em penal e também por conta não daria nem tempo. Eu lancei praticamente ontem, né? Para mim é até um sucesso que vocês tenham recebido a notícia. Outra coisa, a tônica da aula. Gente, não estamos preocupados em colocar questões, acabar com vocês, não. Nós vamos passar por quase todo o penal. Só que em alguns pontos onde o bicho pega, aí a gente vai falar isso aqui. Com todo respeito, nós não vamos parar a aula para explicar o que é peculato. Nós vamos parar a aula para explicar, por exemplo, uma diferenciação de um peculato desvio, não é? Uma concussão com excesso de ação, ou no caso, concussão com extorsão, que nem cai na prova. Professor, mas peraí, se não cai na prova, não pode perguntar. Vocês estão enganados. Tá? Tomem cuidado, nós vamos mostrar isso durante a aula. A alternativa errada pode aparecer crime que não cai. Isso já aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Em direito constitucional, no TRE, uma das alternativas falava em ação direta de inconstitucionalidade. Os alunos, não, peraí, mas isso ele não... Os mais calmos seguraram a onda, por quê? Não foi a resposta. Colocaram aquilo para atrapalhar as pessoas. Tá bom? Bom, vamos começar pela ordem. E primeiro, mestre, obrigado por ter vindo mesmo. Muito obrigado, Alessandro. Bem-vindos. A gente vai contribuir um pouquinho com o conhecimento de direito penal para a prova de vocês. Vamos acelerar. Vamos lá. Bom, professor, na parte de fé pública, que foi campeão de pedidos, eu digo que não deveria só ser. Eu provo e provarei hoje que há muito mais perigo em crime contra a fé pública ou de funcionário contra a administração do que em fé pública especificamente. Mas tudo bem. E eu entendo por que dá esse problema todo. Você quer ver? Eu vou pegar aqui uma questão meramente como ilustração do que o mestre já vai trabalhar. E eu vou ler para vocês. Essa é uma questão antiga, que caiu um conceito, galera. Ai, pessoal de casa, se preocupe em anotar, em prestar atenção, todo mundo tem o código. Não se preocupe com o material não, porque nós não vamos dar mesmo. Não, tem muito slide, vai dar muita confusão. Não, com todo respeito, presta atenção. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito ao final do que vai acontecer aqui. A cenário alternativa que apresenta o tipo penal descrito no trecho. Não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há apenas uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isso é, realmente escrito por quem,
o seu teor indica. Silvio do Amaral, falsidade documental. Aliás, caiu assim na prova, e eu me lembro que muita gente falou, nossa, o cara já falou qual é o crime. Né? E acabou dando, verdade, acabou dando problema, porque foi da onde foi tirado o texto. O que vocês acham que é isso aqui? Então eu vou fazer a voz do aluno, estejam também à vontade de perguntar. Professor, me fala uma coisa. Aqui na falsidade ideológica, foi o crime em questão, por que não foi falsidade, sei lá, de documento público? Como é que eu diferencio essa coisa da falsidade ideológica e da material? Como é que é isso, mestre? Bom, boa noite novamente. Falsidade documental, ela se refere à forma, à exterioridade do documento, né? Falsidade ideológica, como o próprio nome diz, é falsidade de ideia, do conteúdo. Ou seja, o documento na falsidade ideológica, ele formalmente, externamente, é válido. Agora, a ideia inserida nele, ele até falou no enunciado, na questão, mentira, né? Então, se você mentira reduzida a escrito. Mentira reduzida a escrito. Por isso que é uma falsidade ideológica, uma falsidade de ideia e não falsidade documental. Aí a gente pode falar de uma falsificação de documento público, particular, mas nesse caso sempre vai se referir à exterioridade, à forma do documento. E aqui não, falsidade ideológica é a falsidade de ideias. Então a perícia não pega uma falsidade ideológica. Não. A perícia, o exame pericial documentoscópico, né, que é chamado tecnicamente, esse tipo de perícia somente é válido nos crimes de falsidade documental, falsificação de documento público ou particular. Como uma perícia pode atestar que uma ideia é falsa? Por isso que, nesse caso, o exame pericial é desnecessário. Foi que eu estava conversando com o professor, o seguinte, o cara pega e vai lá e altera a identidade. Dá uma... Não, isso... toscamente, tem gente que sabe, até porque isso também influencia em crime contra a fé, porque a imitação precisa ter uma potencialidade lesiva de fazê-lo. Mas o exemplo que eu dei, o cara vai lá e altera. Gente, quando fazia a prova, perícia pega isso? Pega. Então nós não estamos diante de falsidade ideológica, eu vou estar diante de falsidade material. E aí me leva a descobrir se é documento público ou documento particular. Sim. Isso é que vocês têm de analisar na prova, o que o professor falou agora. Se você tem ali uma ideia dentro daquele... Eu falei, professor, mas não dá para ter uma falsidade ideológica de identidade? Porque vocês pensem, o funcionário trabalha aqui em São Paulo no IRGD, que é o Instituto de Identificação, que emite todas as cédulas de identidade. Tá. Todos os documentos que saírem daquele instituto, eles são formalmente válidos. Agora vocês imaginem se o funcionário que trabalha lá, atendendo a uma solicitação de um amigo, por exemplo, emite um RG com os dados falsos. Neste caso, não há uma falsidade exterior na forma do documento, há uma falsidade de conteúdo. No caso, nesse exemplo citado, a gente teria uma falsidade ideológica, certo? Envolvendo uma cédula de identidade, que normalmente seria uma falsidade exterior, material. Omitir ou inserir documento público ou particular. Uma coisa interessante, quem pode cometer esse crime? Qualquer um? Crime comum, ok. Então, quando um crime exige uma qualidade especial para ser cometido, qual é o nome disso? Crime próprio. Tá bom, então vem a minha pergunta. Eu, Alessandro, do cartório, sou servidor, sou funcionário público, cometi... Não, posso começar de novo? José Luiz, funcionário público, cometeu falsidade ideológica. Terá aumento de pena de 1/3. Errado. Então, posso falar... Certo ou errado? Certo ou errado? Então, eu vou formular de novo. José Luiz, funcionário público, cometeu falsidade ideológica. Terá aumento de pena de 1/6. Então, opa. Então, professor, por que está errado? Como é que funciona isso em relação ao funcionário e se ele prevalece ou não? Sim, porque é o seguinte, a gente falar pura e simplesmente que o funcionário público ele vai responder com a pena aumentada por ser funcionário público, está equivocado. Se cair isso na prova de vocês, a resposta é errada. Agora, ele tem que se prevalecer do cargo, da função que ele exerce. Cuidado, eu sou servidor público, eu sou delegado de polícia.
para que eu responda com a pena aumentada, eu tenho que prevalecer, eu tenho que me valer do que? Da minha função pública. Não basta que eu simplesmente seja um funcionário público para responder pela pena aumentada. Eu tenho que se prevalecer da função exercida por mim. Tem que ter um nexo. Se não tiver nada a ver com a sua função de delegado, você é funcionário que cometeu uma falsidade ideológica. Sim. Se ligou nisso? E nós colocamos uma questão lá hoje e deu um pau lascado. Muita gente errou essa questão por conta disso. Ficou claro até aí que nós estamos conversando? Tá. Agora podemos aumentar o ritmo? Ótimo. E nesse crime? Hoje a aula vai ser mais legal do que eu imaginei. Conhece esse crime? Fraudes em certames. Por respeito a quem está não tão afiado na matéria, vou dar uma lidinha, né? Sim. Não, porque senão não ia ler porcaria nenhuma. Fraudes em certames de interesse público. Primeira dúvida que eu tinha quando eu estudava esse crime. Esse crime é contra a fé pública. Toma cuidado, se liga. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame e do conteúdo. Interessante, né, professor? Seja para beneficiar ou simplesmente comprometer a credibilidade. Você quer ferrar com uma banca, sei lá, né? Sim. Concurso público, mas não só. Avaliação, exame público, processo seletivo, exame, processo seletivo. Tá, por que o senhor foi aí? O professor acabou de explicar um aumento de pena quando o cara é funcionário e se prevalece, não é? Tá, e olha aqui. Tem aumento de pena aqui? Tem. E como é que está escrito? Só. E aí, o que eu faço na prova, professor? Por isso que o conhecimento da lei seca é indispensável, principalmente para quem vai fazer um concurso que é organizado, por exemplo, pela VUNESP. A VUNESP exige muita lei seca. Neste caso aqui, basta que o funcionário seja o crime praticado por funcionário público. De vez em quando põe só o crime na tela aí, por favor, ô Brodão, ô Thiago. Não há necessidade, né, de que o agente se prevaleça da função exercida por ele, ao contrário da falsidade ideológica que a gente acabou de falar. Ó, então vem pra cá. Abre aqui, Brodão. Cuidado. Eu até discuti, falei, professor, olha, desculpa, se ele fala para uma prova, estou numa prova, se for funcionário público, responde. Agora, na prática, eu entendo, pelo que eu li de penal, estava até conversando com o professor, que isso não pode ser tão genérico que basta ser funcionário público. Ele teria de estar se prevalecendo de alguma forma. Porém, o que vocês vão pôr na prova? O arroz e feijão. Porque se der problema, recurso neles. Combinado? Tudo bem? Fechou. Voltando para lá, mestre, que eu acho que pela ordem natural aqui, o 293, que cuidados que nós temos de ter aqui? Vai me dando um toque. Eu acho legal a gente partir para o 297, que eu quero fazer uma observação bacana para eles. Vamos lá. Vamos lá, 296, 29... Cheguei, 297, professor. 297. 297 trata do crime de falsificação de documento público. O que é documento? Eu pergunto para vocês. Alguém sabe me dizer o que é documento? Para fins penais. Onde vocês encontram esse tipo de conceito? Já ouviram falar? Não? Código de Processo Penal, artigo 232 do Código de Processo Penal. Documento para fins penais é toda aquela declaração, imagem que tem a finalidade de provar algo, tá legal? Que tenha valor probatório, tá? Agora, com relação aqui à falsificação de documento público. O que é documento público? Tá no próximo slide, mas eu não vou falar, não vou ainda passar para vocês, eu quero que vocês me respondam. O que é documento público? Você está indo já na cláusula de equiparação. Via de regra, é o documento que é emitido por funcionário público, certo? No exercício das suas atribuições. E vocês têm as equiparações. Por exemplo, o sujeito que emite um documento de uma entidade paraestatal, o testamento particular, você tem as equiparações, tá? E documento particular. Qual que é o conceito de documento particular? É por exclusão? Exatamente. Eu sou bom aluno, não é? Você vê como é? Gente, ele deu a dica, ele explicou o que é público. Ele falou, e o particular? Aí a pessoa quer explicar. Fala, não, é por exclusão. O que não for público é particular. Sim.
Conceito por exclusão. Lembrem-se de ler esse artigo no Código de Processo Penal, artigo 232. Lá existe o conceito de documento para fins penais. E sempre quando vocês pensarem em um documento particular, o conceito é obtido por exclusão. E aqui é equiparação. E aqui é equiparação. Vejam, testamento particular. Olha o perigo, testamento particular e a falsificação de documento público. falsificação de documento público. Por exemplo, vejam aqui, o título ao portador ou transmissível por endosso. Cheque, correto? Título ao portador é permitido atualmente no nosso ordenamento jurídico? Título ao portador. O que é título ao portador? Você não precisa identificar. Você simplesmente entrega o título de crédito. É possível? Título ao portador? Não é possível. Não é possível. Tá? Existe uma lei, que foi a lei número 8.021 de 90, que proibiu título ao portador. Aí vocês falam, pô, mas o cheque... Eu dou o cheque e a pessoa vai, tá bom, quando você vai depositar na conta... Você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que identificar. Sim, mas só que isso é uma norma interna administrativa do banco. Mas no momento em que você faz o depósito, você está identificando para onde aquele título de crédito vai ser direcionado, depositado. Por isso que tomem cuidado. Título ao portador, não pode. Transmissível por endosso, ok, é o exemplo do cheque, da nota promissória, etc. Que eu achei bacana dessa observação. E esse paraestatal aqui, não sei se chega tanto, hein, galera? Mas, de repente, ele tasca lá um Sesc, Senai, né, mestre? O sistema S, né? É, sistema S, então tomar cuidado com isso. E cabe aí tranquilamente, tá legal? Sim. Que mais que nós iríamos falar aqui, mestre? Uma observação, é que crimes contra o patrimônio não está abrangido no... Então essa aqui eu vou... Não. Mas, por exemplo, falsificação do documento e uso do documento pela mesma pessoa. A gente vai tratar depois do crime de uso de documento falso, certo? Tá. A pessoa que falsifica e posteriormente faz uso do documento falso, ela responde pelos dois crimes? Um absorve o outro? Certo. Se for a mesma pessoa, ela vai responder apenas pela falsificação de documento, restando o uso de documento um pós-factum impunível. Você não vai punir a mesma pessoa desde que comprovado que foi a mesma pessoa que fez a falsificação, que falsificou o documento e posteriormente usou. Tá? Isso aqui é uma... Boa. E uma coisa interessante nesse crime de uso de documento falso, viu, galera? Ah, e com todo respeito, o pessoal, de repente, de casa, como eu sei que tem bastante gente e a gente quer falar muito, hoje nós não vamos adotar uma linha, claro, o professor é o dono da aula, se ele quiser parar lá e responder quem ele quer, mas eu acho o seguinte, a gente já sabe onde está o problema. Então, com todo respeito, sem arrogância, a gente já sabe onde dá. Então não adianta ficar pegando só, o pessoal, eu tenho dúvida só de, às vezes a gente vai parar depois, dar uma lida, mas uma coisa que eu não creio que caia, mas eu estava falando com o professor, esse crime, vocês sabem, ele chama de crime remetido. Eu acho muito interessante. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, lá dos crimes do 297 ao 302. Ou seja, se eu fizer uso lá do 297, ó, falsificação de documento público, de documento particular, falsidade ideológica, falso reconhecimento de firma ou lei, certidão, falsidade de atestado médico. Se o cara fizer uso e eu perguntar qual é a pena, reclusão ou detenção? Isso, vocês não sabem a pena. Ele fala, a cominada falsificação. Como ele vai perguntar isso, eu não imagino, professor. Sim. Mas tem de se ligar que não há uma pena específica, é mutável, vai depender de qual for o tipo. Isso daqui é bom a gente destacar, né, que esse tipo de crime, em que a sanção penal, o preceito secundário, ele faz remissão a outro tipo penal, é chamado de norma penal ao avesso. De repente pode cair essa expressão na prova de vocês. Nesse momento, o cérebro da pessoa em casa norma falou, penal para, ao avesso. Professor, não me venha com essas expressões. Mas anotem, pode cair. Olha aí. Gente. Olha, eu aprendi uma coisa em direito. Tudo que você aprende que você nunca ouviu falar, um dia é cobrado. Ou diga. Certo. Sim, porque ele vai normalmente te dar um caso prático. O fulano de tal usou de um documento falso, que
foi falsificado por outra pessoa. Aí sim você tem como saber a pena do uso da falsificação de documento público, por exemplo. Mas ele tem que te dar um caso prático para você ter essa linha de raciocínio, que senão fica uma questão aberta. Né? O que a colega ali perguntou é interessante. Ela falou, então para eu saber qual a pena do uso do documento falso, eu tenho de saber sobre quais crimes ali, quais falsificações que ele incidiu. Sim. Seria uma pergunta bem malvada. Para relaxar, pergunta de pena quase não cai. Então, vou perguntar só uma coisa. Você aí de casa, responde rápido. Eu quero ver quem vai responder aí. A pena do crime de falsidade ideológica, a pena mínima, é a mesma, tanto para documento público quanto documento particular. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado? Errado. Então tá bom. Qual é o crime que eu perguntei? Ok. Se o documento é público, qual é a pena? Reclusão de 1 a 5. E se for particular? De 1 a 3. A pena mínima é a mesma? Ah, então tá bom. Então eu gostaria de desculpas de quem falou errado. Agora eu pergunto, você acha que isso vai cair? Eu acho que não, gente. A minha intenção aqui, igual eu falei, professor, eu tenho uma tese, eu não sei como ele trabalha. Eu gosto de perguntar o pior. Por um motivo. A baba vira baba mesmo. Vocês estão entendendo? Então eu não estou preocupado se você decorou isso. Mas nunca mais na sua vida você vai esquecer. Olha informações legais que você vai lembrar. Que a reprimenda penal é muito mais severa no documento público. Porque ela vai até 5. Em relação ao documento particular. Mas que a pena mínima é igual. Pronto. Não vai esquecer isso também. Então, nosso interesse aqui é esse, não é derrubá-los. A gente usa questões para derrubá-los só para você ficar esperto. Agora, pode cair, porque já caiu pena, infelizmente. Eu acho uma pergunta estúpida, mas infelizmente já caiu. Agora vamos para onde, mestre? Prosseguir. O certidão, esse aqui é um crime próprio, né? Sim. Esse é um crime próprio, esse aqui é falsidade. Esse lance do médico aí, professor, que cuidados que a gente tem de ter em relação a esse crime? Como é que funciona isso aí? Os crimes praticados, por exemplo, por funcionário público, eles estão previstos a partir de qual artigo no Código Penal? É com vocês, viu? A pergunta é para vocês. 312. Peculato é o primeiro crime, né? Que é aquele capítulo que é dos crimes contra a administração pública. Feita essa primeira ponderação, pode o funcionário público cometer, por exemplo, e eu digo assim, o dispositivo penal citar o sujeito, funcionário público, cometendo um crime em razão da sua função, mas fora desse capítulo dos crimes contra a administração pública? Em que situação? Por exemplo, eu não estou falando que um médico não pode cometer, por exemplo, um crime de homicídio, de roubo, de furto. Todos sabemos que podem cometer. Agora, a minha pergunta é, para ser bem claro, o tipo penal ele vai deixar bem claro que é em razão da função pública exercida, ou seja, normalmente essa disposição está prevista a partir do artigo 312. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vejam esse artigo 302, falsidade de atestado médico. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso. Tá? O médico, no exercício da sua profissão, está dando um atestado falso. Agora, vamos aqui dar uma olhada aqui, no artigo 301. Tá? Antes, obviamente, do artigo 302. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública. Ou seja, no artigo 301, a gente tem um crime contra a fé pública, onde exige-se essa questão da função pública, certo? Porque normalmente vocês podem pensar que somente a partir do 312 que vocês vão observar esse tipo de expressão. Mas vejam que o artigo 301 faz essa remissão. É um crime próprio. É um crime próprio que deve ser praticado em regra, via de regra, por funcionário público. Por isso que eu acho que vale vocês darem uma atenção para esse dispositivo. Boa. Então, claro, pode? Lógico, todas. Ah. Uhum. Certo. Nós vamos chegar lá. Já lhe dou. Eu já lhe dou a palavra, porque essa questão nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar. Pode ficar tranquilo. É o artigo 327, o aumento de pena em relação a esse capítulo. É isso, seu crime.
Mas claro que não pode. Não, então tá bom, já que você quer, então nós vamos falar já. Olha, mulher, né, você sabe como é que é, elas não perdem a discussão, então vamos continuar já. Olha, a colega falou de uma questão, aliás, é bom que o professor não chegou a pegar essa questão, acho que foi eu e o professor Cleuer. O que acontece é o seguinte, aliás, fui eu que formulei essa desgraça. O cara era funcionário público e cometeu falsidade ideológica. Funcionário público pode cometer falsidade ideológica? Só que aí eu joguei uma pimenta. Eu falei que ele tinha cargo em comissão, alguma coisa assim, né? Direção, assessoramento. Para tentar levar o aluno para esse dispositivo aqui, ó. Aí, para quem não conhece, leia. A pena será aumentada de 1/3 quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção e assessoramento, de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Moral da história. Cometeu falsidade ideológica, funcionário? Vai ter o aumento de 1/3? Sim ou não? Não, gente. Aqui, ó. Pelo seguinte. Olha lá, ó, Messi, por favor, a aula é tua, eu estou atrapalhando. Previsto Olha aqui. no capítulo, certo? Então é a partir do artigo 312 que faz parte do capítulo onde está inserida essa causa de aumento de pena. Qualquer crime do 312, então, até o 326, Sim, aí e sim. ele estiver nessa situação, Sim. aumento de pena. Então, se ele estiver nessa situação, mas for lá no 301, ele não tem direito. Não. Não, porque é outro capítulo. Aquele é bem claro, a pena é aumentada nos crimes previstos neste capítulo. Veja, a pergunta da colega aqui, meu Deus, a prova chega a isso? Não sei, eu só sei de uma coisa, o aluno que caiu numa dessa, meu aluno, não erra isso. Isso é um crime errar. É isso que eu quero, não quero saber se vocês sabem o difícil. Agora, desculpa, gabaritar é obrigação. É assim que funciona no NEAF. Fechou? Então não estou preocupado se é difícil, se não é. Toca o pau. Agora, vamos lá. E outra coisa que o professor falou para mim agora à tarde. Aqui não tem. Autarquia. Já pensou se ele colocar isso na prova? Pode? E se for? Você pode interpretar? Você pode utilizar, por exemplo, de uma interpretação extensiva? É Isso mesmo. O cara caiu numa autarquia. Eu vou interpretar. Se aqui aqui pode fazer isso em penal? Cuidado, gente. Interpretação extensiva é permitida em direito penal. O que não é permitido é analogia contra o réu. E colocar uma autarquia aqui seria você utilizar de analogia contra o réu, tá? Porque você está criando uma nova situação para prejudicar. Tá? Bom, voltamos para lá, que nós fomos para lá, porque não deveria ter ido, voltamos, agora voltamos. Mas foi bom, tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Vocês estão vivos aí? Olha aí. Olha, no meu grupo de WhatsApp a maioria errou. Olha que alegria, muito obrigado. Eu adoro ver o grupo de WhatsApp se ferrar. Ó, vamos lá. Não é verdade, porque o pessoal, né, precisa... Vamos lá. Opa. Olha essa questão. Que a professora já falou. Aqui uma questão que o cara tentou levar a erro, as pessoas colocando dentista aí, ó. Dentista não exercente função pública. Bom, dentista não é médico, né? Já começa pro diabo aí, né? Aí ele vem, no exercício regular da profissão, dá em verídico atestado a paciente, recomendado para o seu afastamento. Olha o que ele responde. Eu acho muito legal essa questão. Muito legal. Agora, você reparou uma coisa? Não sei se é viagem minha, gente. O professor acabou de falar que o documento, a alma dele é que é ruim, né? Não dá para pegar em perícia. É verdade. O que o cara está escrevendo lá é falso, não é? Falsidade ideológica. Mas se ele fosse médico e exercente de função pública, ele poderia cair no atestado, né? No 301. Isso, no 301, porque é crime próprio. Entenderam a minha viagem aqui? Então toma cuidado. Uma questão legal que até um aluno perguntou, acabou subindo aqui, mas eu vou responder a pergunta de quem mandou pra gente pelo chat. Peraí, professor, que ele fala... aqui. Foi essa? Foi esse daqui. Qual cadê? Ela tá pra cima, acho que passou. A pergunta do aluno foi a seguinte: cheque em branco, que é entregue a uma pessoa. A pessoa preenche indevidamente o cheque com outro valor. Seria falsidade ideológica ou falsidade material, uma falsidade de documento público por equiparação, por exemplo?
Por exemplo, você deu um cheque em branco para uma pessoa. O cheque em branco caiu na mão do Alessandro, sabe-se lá por quê. E ele acabou preenchendo este documento de maneira indevida, certo? É falsidade ideológica ou falsificação de documento público. Tudo depende. Por que que depende? O direito Eu gosto de penal por isso. O direito é Aliás, assim. o direito é assim. Tudo depende, principalmente de direito penal. Se o cheque chegou licitamente à mão do destinatário e você falou para o Alessandro, preencha com o valor de R$100 e ele preencheu no valor de R$1.000, é falsidade ideológica. Agora, se ele obteve o cheque de maneira ilícita, ou seja, chegou na mão grande, o cheque na mão dele, não se trata de falsidade ideológica, ele vai estar falsificando o documento. Aí vocês caem na falsificação de documento público. Tá? Então, tudo depende de como o cheque Reparou, chega. pessoal, que se vocês Tá continuarem respondendo. perguntando, ele vai continuar respondendo aí, o problema é de vocês. Mas vamos continuar. Vambora. Estou gostando disso aqui. Ah, uma coisa que eu chamaria atenção para isso aqui, ó. Eu fiquei encanado com isso aqui, velho, porque ele fala atribuir-se ou atribuir... Não era esse aqui não, professor. Esse aqui. Esse. Usar como próprio, vírgula, ou ceder a outrem. Então, estão duas coisas distintas. Se eu usar como próprio um passaporte, um título, uma caderneta, não sei o quê, tal, eu posso responder pelo crime. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Se ele colocar uma situação, problema, sabe, um casinho, Pedro Paulo cedeu o documento, ele não fez nada de errado no documento, mas ele cedeu para o outro, cometeu um crime. O cara pode responder por isso. E pode, na hora da prova, te dar uma lição, sei lá, um sentimento assim, não, peraí, não foi ele, professor. Ele só cedeu. Mas o crime é esse, né? Porque aqui eu tenho mais de uma Usar ou conduta. ceder. Tá. Usar ou ceder. Uma coisa interessante. A gente falou do crime de uso de documento falso. Certo. A pessoa faz uso de um documento falso, por exemplo. Agora, existe o crime, que é o artigo 307, que é falsa identidade. Qual que é a diferença entre o crime de falsa identidade e uso de documento falso? Porque no uso de documento falso, o sujeito ele pode estar usando uma cédula de identidade falsa, certo? Então ele não está se atribuindo se passa por uma outra pessoa. Qual a diferença aqui na falsa identidade? A diferença é que no artigo 307, ele não faz uso de qualquer documento. Ele simplesmente se atribui a ele uma identidade não, peraí, que não... essa pode cair na prova, mestre. Não, peraí, gente. Peraí que essa aí eu gostei demais. Uma coisa é o uso. Eu vou lá, Alessandro, me passo por outra pessoa. Eu uso, eu caio aqui. Um documento falso. Agora, outra coisa... É você simplesmente se atribuir. Ou atribuir a uma terceira pessoa uma falsa identidade. Isso é perigoso, hein, gente? Sem a apresentação de um documento. Você tem passagem, tá numa blitz, aí você dá o nome do seu irmão. Exato. Isso. Exatamente. Tá? Tá fazendo aí você uso. faz uso. Apresentou o documento falso, fez o uso. Tá legal? Artigo 304. Agora, se você só se atribui... Só lembrar disso, né? Entregou o documento para o delegado. Eu entrego o documento para o delegado. É o uso. Agora, se eu falo, não, eu sou tal pessoa, mas não sou, eu caio aí. Cai aqui. É subsidiária, justamente por conta disso. Ela só é punida se não constituir elemento de crime mais grave. É um crime reserva, né? Se o fato não constitui elemento de um crime mais grave. Sim. Porque às vezes pode ser estelionato, pode ser algo... Agora, a pessoa, no processo penal, existe alguma garantia dela não produzir prova contra si própria? Existe, né? Princípio da não incriminação, tá legal? Agora, a pessoa tem o direito de se atribuir-se a identidade de uma outra pessoa, dizendo que não, eu não vou produzir prova contra mim. Olha, então, por essa isso, é boa, hein? eu estou me identificando como outra pessoa. Nesse caso, pode ser avocado esse princípio ou não? Pode ou não? Pode ou não? E aí, Alessandro? Olha, eu só sei porque o professor explicou para mim um pouco antes da aula. Que hoje é considerado crime, né? Considerado crime. Não, ele não abarca nessa questão. Inclusive, se vocês... É que não cai... Não, mas não abrange. Se ele ficar em silêncio, ok. Porém, tomem outro cuidado. Se ele se atribuir uma outra pessoa, ele figura o crime, tá bom? Só uma observação.
se ele se nega a fornecer os seus próprios dados de qualificação, ele é parado numa blitz, ele é procurado pela justiça e ele se nega a fornecer seus dados para o policial. Neste caso, o que acontece? Nada. Nada. Eles vão comer uma pizza, né? É por isso que ele tem intervenção mesmo, né? Respostas como essa. Acontece o quê? Nada. Acontece sim. Sim. Existe o direito de permanecer calado no que se refere aos fatos que a ele estão sendo imputados, mas não com relação à sua identificação. Inclusive, existe uma contravenção penal na Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.088 de 41, Artigo 75. Que fala que o sujeito que deixa de fornecer seus dados de qualificação, não é artigo 75, mas... Enfim, tem essa contravenção penal, até para ilustrar que não é permitido você sequer ficar em silêncio. Vocês me devem desculpas agora. Sim. Procedimento de identificação datiloscópica, enfim. É aquela exceção da Constituição, né? Que vai poder fazer identificação. Sim, é isso aí. Lei das contravenções. Não, acho que não é CDD. Como é que ele fala? Acho que é negar. É isso? 45? Fingir-se funcionário Não. público? Não. Peraí. Recusar a autoridade quando, por esta, justificadamente solicitados ou exigidos dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Não Artigo sabia 68. que isso era contravenção, hein? Contravenção penal. Ó, gente, apesar de não cair, serviu o professor ilustrar o que a gente precisava. Tudo bem até aí com vocês? Então vamos tocar o barco. Usar, já falamos, aqui falamos do perigo que tem na fraude contra certames. Bom, professor, causa de aumento aqui, os perigos que a gente tem de falar. Já falamos que tem de observar quando é o capítulo, Sim. Que não está a autarquia e o conceito amplo de funcionário. Professor, esse conceito amplo de funcionário pode abarcar, então, o mesário. O mesário da eleição, por exemplo. Exemplo clássico, né? Clássico. Sujeito que mesmo transitoriamente, ele, mesmo sem remuneração, ele acaba exercendo uma função pública. Ele vai responder pelos crimes previstos. Quero, por favor. Ele vai responder pelos crimes ali praticados, eventualmente praticados contra a administração pública, porque ele está inserido dentro desse conceito de funcionário público, né? Enfim, aqui beleza. Equipara-se, né? Vocês têm que saber que a entidade paraestatal é uma entidade que atua ao lado do Estado, Sistema S, Senai, Senac, Sesc, se cair na prova, tá? Aqui a questão da causa de aumento de pena, começar a falar de peculato. Vambora. Peculato. Bom, pelo que eu vi, gente, os problemas que podem acontecer aqui em peculato, às vezes onde pode recair o crime, se bem público ou particular, né? Aliás, tem um nome engraçado, né? Você fala, como é que um bem particular pode ser objeto de apropriação? Porque peculato é isso, apropriar-se funcionário de dinheiro, valor do bem, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Eu diria para vocês que o peculato... Opa! Vem para cá. É uma apropriação indébita, que tem lá no particular, cometida por um funcionário. Agora, cuidado, muita gente estranha isso, né? Como é que pode ser de bem particular? Porque o bem particular estava, de repente, custodiado ali pela administração. Isso é muito comum numa delegacia, acontecia, sei lá, no Detran e tal. E o nome desse peculato aqui é malversação. Eu não sei se isso jamais vai, de repente, cair numa prova para vocês. Agora eu tenho uma pergunta para o professor. Professor, como é que o cara vai cometer peculato? Eu até consigo ver um peculato. O cara vem, pega uma impressora e leva. Mas como é que esse crime pode ter a forma culposa? Como é que alguém chega enroscado, uma impressora em casa? Você chega em casa, mas que essa impressora está aqui? Como que dá para cometer esse diabo desse crime aí? Na verdade, o peculato culposo... O professor deve estar falando, nossa, eu saí para falar uma aula séria e chega aqui. É que eu fiquei imaginando a impressora enrolada na perna. Na verdade, não é o próprio funcionário público que vai se apropriar, né, de um bem que está à sua disposição em razão do cargo. Ele foi desidioso.
Pensem, por exemplo, no exemplo do sujeito que sai da repartição pública, da delegacia, do tribunal, enfim, deixa a porta aberta e um sujeito que também é funcionário público naquele local acaba vendo ali a porta aberta, se aproveita do descuido do primeiro e acaba por subtrair. Concorreu culposamente pelo crime de outro. Exatamente. Não tem ligação, não está em conluio, não estão fazendo nada juntos. Aliás, por falar em peculato, é bom que se diga que o peculato é um crime que pode ser praticado por particular. Vocês sabem, né? Vocês não vão errar esse tipo de questão na prova. O que se exige para isso? Para que o particular, para que ele concorra, ele tem que saber da condição de funcionário público da pessoa que está ali. Então, o particular, ele também comete o peculato. Agora, eu queria saber uma coisa. Esse crime admite a forma culposa? Por quê? Porque está escrito. É simples. Não. É porque está escrito. E às vezes parece uma obviedade isso. Ai, professor, você quer ver? Eu cansei, quando eu tentava ensinar penal, de falar assim para os caras, extravio, sonegação e utilização de livro de documento. Extraviar livro oficial de qualquer documento que tenha guarda em razão do cargo, sonegar ou utilizar total ou parcialmente. Estou tomando café na repartição, aquele café ácido. Toda repartição tem. Cai nos autos do processo e destrói 78,7% dos autos. Exatamente isso. 78,7%. Eu respondo pelo crime ou não? Não? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque foi forma culposa. E aqui, muita gente fala, foi parcialmente. Então, só existe crime culposo quando previsto. Mas essa não era a pergunta, pelo amor de Deus. Só para ver se as pessoas estavam só inscritas no concurso e não estão estudando. A minha pergunta é, peculato admite o culposo. E qual é a consequência de eu chegar e falar assim, meu Deus, fui condenado, que vergonha para minha família. Compro a impressora, vou lá e entrego. Qual é a consequência se isso for antes da sentença? E se for depois? Só que tem uma coisa. Professor, me ajuda aqui. Se for um peculato geral, o cara só escreve assim, fulano de tal cometeu peculato e reparou o dano antes da sentença, extingue ou diminui? Então, porque não é qualquer peculato, é o peculato legal, culposo. Agora, a minha pergunta é, saiu a sentença hoje, um dia depois eu vou lá e entrego a impressora. O que dá? Professor, agora é com você, porque eu não sei o que nós vamos falar. O que dá aí, professor? Porque ele fala o quê? Sentença irrecorrível. Então, vai que é sua. Então, não é sentença de primeiro grau, né, gente? Mas se ele fizer isso antes da sentença irrecorrível, o que vai acontecer? Extingue a punibilidade. Tá legal? Um dia depois a sentença é recorrível? É recorrível. Então, gente, posso dizer uma coisa? Você sabe como que você não erra isso? Você tem de imaginar. Antes do trânsito. Trânsito em julgado. Depois do trânsito. Porque senão o examinador conta uma história assim, olha que filho da mãe. Teve sentença de primeiro grau, o cara não reparou o dano. Ó, filho da puta, não reparou. Esperou você ser condenado, aí depois, um dia depois do acórdão, ele foi lá e pagou. Diminui ou extingue? Extingue. Porque continua não transitada ainda. Ficou claro? Então, pelo amor de Deus, isso aqui é uma questão já velhinha. Se vocês caírem nisso aqui, o professor fica bravo e eu também. O que mais que temos de falar aqui, professor? Falamos do peculato, da inserção peculato eletrônico, tal. Aqui, eu acho que isso aqui vai cair, basicamente, se cair é aumento de pena, né? O que mais? Vamos para onde? Vai passando. Vamos lá. Concussão. Opa, vamos lá, mestre. Quais são os perigos aqui, professor? Concussão. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, certo? Ou seja, o sujeito passou no concurso público, ainda não assumiu, não foi nomeado, mas ele está aprovado, tá legal? Ele não assumiu, ele exige para si
uma indevida vantagem em razão do cargo. Ele vai responder pelo crime de concussão. Tá. Existe alguma possibilidade, por exemplo, falam que a concussão é um crime muito parecido com o crime de extorsão, né? Por quê que o crime de extorsão é parecido com a concussão? Que lá você emprega violência, grave ameaça para obter uma indevida vantagem, tá legal? Constrangendo a pessoa. Esse é o crime de extorsão, tá? Agora, se o funcionário público, ele simplesmente se vale do cargo para obter indevida vantagem, ele vai cair na concussão. A exigência ele faz por intermédio do cargo que ele ocupa. Agora, se ele emprega violência ou grave ameaça, ele não responde pela concussão. Ele vai responder pela Gente, isso é muito extorsão. perigoso. Tá legal? E por que, professor, você deve estar perguntando na sua casa, legal isso aí, professor, mas não cai extorsão. Então tá bom, basta acabar com vocês numa prova, colocar tudo isso aqui, ó, exigir para si, tudo. E no meio aqui coloca mediante violência ou ameaça. Ou grave ameaça. Acabou, não é concussão. Ficou claro isso para todos. Então me diga, por que o delegado comete uma concussão em relação ao Alessandro se desculpa, o delegado aqui chegou em mim, exigiu um dinheiro e eu entreguei. Não vou pegar. Aqui, olha lá. Pelo amor de Deus. Aliás, não adianta nada ao professor não pegar o dinheiro, porque já houve a exigência. Cara, não houve, né? Eu pergunto. Não houve. Aliás, uma coisa boa. Se eu exigir, professor, eu exijo, e sou preso na hora de pegar o dinheiro, o crime já é consumado. Já é consumado. O que fazem, na verdade, isso não pode. Você prender em flagrante no momento que a pessoa está recebendo o dinheiro. Se a pessoa reiterar a exigência no momento do recebimento do dinheiro, por exemplo, o sujeito vai até a delegacia, vai para a delegacia, narra que está sendo extorquido por uma pessoa, etc. e tal. Ou no caso da concussão. Aí fala, bom, beleza, vamos marcar de prender o cara. Você fala que você vai entregar o dinheiro para ele e na hora que ele estiver te entregando, pumba. Não, porque o crime se consumou lá atrás. É verdade. Agora, se o sujeito... Seria um flagrante preparado. Na verdade, não seria nem um flagrante preparado porque você não está estimulando o comportamento daquela pessoa. Tá? Na verdade, a questão aqui é que o flagrante ele só ocorre durante ou logo após. Não existe o logo após, foi lá atrás. Tá? Agora, se ele reiterar a exigência no momento de... Você marcou o encontro com o cara. Aí a vítima falou, quer saber? Desisti, não vou te pagar mais. Você vai, porque se você não me pagar, eu vou te matar, vou matar tua família. Aí agora tem. Aí vai, pumba. Aí dá pra você prender. Eu ainda falo, cometeu 2 crimes, viu, doutor? Prende. Né, um antes e um agora. Mas não dá, né? Não dá. Agora, beleza, o exigir. Exigir basta, matar um que não tenha grave ameaça e tal. O professor, olha, aqui fica uma crítica, o professor Andreucci fica zoando dos meus coqueiros. O professor Andreucci fica zoando. Aí então. E antes que alguém fique rindo, eu vou dizer uma coisa. Excelência, eu assisti aquele filme Legalmente Loira, que a loirinha fala para o juiz, eu tenho um fundamento. Eu também tenho. O crime de concussão vem de concutere. Balança a árvore que o fruto cai. Eu entendo essa etimologia perigosa para entender esse crime. Por quê? Porque você não balança nada, né, professor? Sim. Você, como funcionário, eu sou fiscal, chego na empresa do mestre e fico lá, viu? Veja, eu não preciso falar alto para exigir. Eu posso simplesmente falar o seguinte, olha, você está com um problema aqui, eu posso acabar com a tua vida, né? E eu acho que fica muito melhor 50 mil ao invés de 5 milhões. Veja, eu não fui educado, só que não foi solicitação, foi o quê? Não pus a mão. Só de encostar, o fruto cai. Então não precisa balançar. Por isso que não tem ninguém balançando o coqueiro. Agora, o Andreucci só fica zoando, mas eu tentei fazer uma imagem aqui interessante. Agora, uma coisa interessante. Qual é a pena do crime? De 2? Então vai, olhem nos meus olhos e me digam. Se o funcionário desvia o que recebeu, a pena mínima... aliás, minto, não chega agora, essa não é brincadeira ainda. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei autoriza. Professor, isso é uma modalidade da própria concussão. Sim. Só que tem a ver com essas duas coisas. É isso que eu tenho que saber? Uma modalidade específica da concussão, que se refere obrigatoriamente à exigência, né, de tributo ou
contribuição social. Ou o fiscal, no caso, ele exige um tributo que é indevido, ou ele emprega um meio vexatório na cobrança, mesmo que o tributo seja devido. Tá. Quer dizer, mesmo devido, tem os meios legais de se cobrar. Sim. Eu não posso colocar uma faixa lá dizendo que ele é devedor ou alguma coisa para constrangê-lo, Exatamente. senão eu posso cair aqui. E se eu disser para vocês, Pedro Paulo, fiscal de tributos, exigiu contribuição social de forma gravosa. Cometeu crime necessariamente? Toma cuidado, viu? Porque eu já vi prova que falou gravosa, mas só que a lei autoriza. Quando você deixa de pagar nos dias certos e tal, você pode ter uma forma gravosa. Vocês estão entendendo isso aí? Então, cuidado com isso. Agora eu pergunto, qual é a pena mínima agora? Beleza. Se eu desviar o que eu recolhi para ir para os cofres públicos, vocês acham que ele tem uma reprimenda maior ou menor? Não, fala. O que vocês acham? Maior. Maior. Mais grande. E que está certo. O Nino fala mais grande, as pessoas riem. Eu falo, filho, só não fale mais maior. Mais grande você pode falar. E olha aqui, ó. Eu não sei, doutor, por que isso aconteceu, mas a pena mínima é... Não, é verdade. Sim. Eu lembro quando eu ia ter aula dos livros do Damásio e ele criticava isso aqui. Ele falou, o legislador não andou bem aqui. Comeu bola, né? Comeu bola. Já repararam nisso? A pena é menor. Aqui, ó. A pena mínima, né? Olha lá. 3 a 8. E se o cara desvia... Olha que loucura. Já pensou se o examinador é um cara, sei lá... traído, chegou em casa de chinelo molhado, ele ficou todo louco, fez uma questão dessa. Então toma cuidado, tá bom? Vamos embora.